Fala galera do canal Cap12, hoje um vídeo um pouco diferente do que vocês estão habituados aqui no canal Cap12. A gente vai repercutir um pouco do sorteio da Copa do Brasil, o que a gente espera dos confrontos, enfim. Hoje convidei duas pessoas que também têm canal aí no YouTube. Um vocês já estão acostumados, que é o Mozaniel do canal Debatendo com Fute, e o Henrico do canal Corintiano Henrico. Hoje eu vou começar cumprimentando o Henrico, que é novo aqui no canal, ainda não tinha aparecido aqui ou em lives ou em vídeos. Boa noite, Henrico. Tudo certo com você? Obrigado aí por conseguir participar do vídeo. E aproveita e já pode falar um pouco do seu canal e de como você virou corintiano, um pouco da paixão pelo Corinthians, enfim. Bom, boa noite, Gabriel, boa noite, Mozaniel, né? Meu boa noite para a nação corintiana, né? Bom, o meu canal Corintiano Henrico, né? Eu comecei em 2022, né? No YouTube, né? E o meu canal vem crescendo bastante, né? Eu faço sucesso aí com as lives, vídeos e shorts, né? E desde 2009 eu sou corintiano roxo e fanático, né? E a minha paixão pelo Corinthians, né, de muita felicidade, de muito orgulho, né? O quanto eu sinto para esse time, né? E esse time me deu muita alegria e muita coisa boa, o que ao longo desses anos, né, muitos títulos, muitas conquistas aí também, né? E eu sempre fico muito agradecido, né? O quanto eu amo esse time, o quanto sempre apoio esse time, né? E sempre peço aí para a galera se inscrever no meu canal para deixar uma força aí para mim, que eu tô nessa luta aí de bater a meta de 2.000 inscritos. E uma honra estar aqui no seu canal, viu, Gabriel? Uma honra muito grande e muito obrigado por você ter mandado esse convite e eu ter aceito aí, com certeza, uma honra muito grande, mano. Obrigado mais uma vez. E você, Mozaniel, tudo certo com você? Boa noite, mais uma vez aqui no canal Cap12, dando uma força e dando uma moral. Boa noite, galera. Já aproveita e já se inscreve aí no canal Cap12, fortalece aí nosso amigo Gabriel, beleza? Cara, muita gente boa aí, muita gente muito boa mesmo aí, cara top demais aí, de fazer amizade. A galera já sabe aí um pouco aí da galera que segue aí, que é inscrito do canal Cap12, a galera sabe aí o canal Debatendo com Fute, sempre estamos trocando umas ideias aí, falando de futebol, né? O Gabriel com o canal dele, eu com o meu, e a gente sempre vai trocando uma ideia bacana, falando de futebol, né? Deixa um pouco a gente deixa um pouco a rivalidade de lado e sempre fala do futebol, né? Que eu acho que além de a gente ser apaixonado pelo time que a gente torce, a gente é apaixonado pelo futebol, né, cara? Pela essência do futebol. Isso é muito bacana. Já aproveito a vocês aí que estão chegando aí no vídeo. Já deixa o like, se inscreve no canal Cap12, no canal Debatendo com Fute. Deixa o like. Curte lá também o nosso conteúdo muito bacana aí. A gente fala muito de Corinthians, mas também traz alguns assuntos aí nas lives, principalmente a gente sempre traz assuntos relacionados ao futebol, beleza? Tamo junto e vamos fazer essa resenha da Copa do Brasil, né? Bom, um dos confrontos é Flamengo e Galo, que foi a última final da Copa do Brasil. Eu acredito que o Flamengo ele tem a vantagem nesse confronto porque ele já tem um time mais preparado, ele já vem ganhando títulos aí há um tempinho a mais do que o Galo. E o Galo é um time que ele oscila bastante. Ele, apesar de ter um elenco recheado, ele tem oscilado. Perdeu a final da Copa do Brasil ano passado para o próprio Flamengo e a final da Libertadores para o Botafogo. O que vocês acham desse confronto? Vai ser um confronto bem equilibrado, né? Mas acho que o time que o Flamengo tem, acho que é um favoritismo muito grande, apesar de o confronto vai ser bem equilibrado, né? O Atlético Mineiro está buscando a revanche, né, contra o Flamengo e o Flamengo querendo ganhar deles de novo, né? Mas o Flamengo é favorito, mesmo que é um confronto bem equilibrado. A minha análise, a minha opinião sobre Flamengo e Atlético Mineiro, cara, eu também considero muito o Flamengo muito favorito. Muito, muito mais pela temporada que o Atlético Mineiro está fazendo, né? É uma temporada muito abaixo daquela expectativa até do próprio torcedor atleticano, né? Mineiro aí. O Flamengo tem um elenco muito forte, né? Um elenco muito competitivo, muda as peças e a
e o time continua a mesma pegada, né? A mesma qualidade técnica também, né? E também tirando muito pelo o jogo que o Atlético Mineiro fez contra o Corinthians, apesar de que cada jogo é um jogo, né? Mas, cara, o time do Corinthians conseguiu fazer uma coisa que eu acho que em pouco tempo o Corinthians fez no campo adversário, né? Fugindo um pouco aí, só para explicar a parte do Atlético, porque o Atlético tomou pressão do Corinthians dentro da própria casa. Então, cara, se o Corinthians, que está com todas as dificuldades, conseguiu fazer isso com o Atlético Mineiro, cara, o Flamengo vai passar fácil, fácil pelo Atlético Mineiro. Outro confronto que nós temos aí nessa fase é o Inter contra o Fluminense. A gente teve uma prévia aí recentemente, no momento que a gente está gravando esse vídeo, foi recentemente, que foi o Fluminense ganhou do Inter lá no Beira-Rio. Mas o jogo ainda vai demorar um pouco para acontecer, obviamente. Hoje eu vejo o Fluminense com favoritismo, porque eles estão em um momento melhor na temporada e o Internacional, em contrapartida, ele deu uma baita caída em relação ao ano passado, que quase ganhou o título. O que vocês acham desse confronto entre o Fluminense e o Inter? Confronto bem favorável ao Fluminense, né? Que o Fluminense vem numa fase uma fase alta boa, né? Então acho que o Fluminense sem dúvida deve passar contra o Inter, né? Porque o Inter está em queda, né? Queda de rendimento e está oscilando bastante o Inter. Então, o Fluminense acho que passa. Se for no sofrimento, né? Cara, eu já vou contra vocês dois, né? Porque, tipo assim, eu acho que é um confronto bastante equilibrado. Eu acho que não tem vantagem nenhuma para nenhum dos dois lados. Se você pegar, teoricamente, o time do Inter é muito melhor que o do Fluminense. Eu acho que um jogo só, a gente não pode tirar a conclusão por um jogo só. Claro que parece que, historicamente, o Fluminense sempre consegue sobressair ao Internacional, né? A gente tem que pegar também o jogo do brasileiro. Quem jogou contra o Fluminense? Foi o Inter do brasileiro ou foi o Inter da Libertadores? Porque o Inter da Libertadores ganhou do Bahia, né? E passou em primeiro lugar. Então, tem duas competições que o Inter joga de maneiras diferentes, né? Na Libertadores joga, apesar de ter tido um pouco ali de dificuldade no início, mas está mais encaixado na Libertadores, está mais focado na Libertadores do que no próprio brasileiro. É que eu sempre digo nas nossas mesas redondas aí de domingo com o Diego, é que a partir do momento que o Inter sair da Libertadores ali, se possível sair da Libertadores, ele vai dar vai crescer bastante ali no Campeonato Brasileiro, porque ele não tem o tempo para ficar onde está, não, entendeu? E o Fluminense está fazendo uma campanha realmente muito acima do desesperado, até do próprio torcedor tricolor, né? É uma expectativa muito acima daquilo que eles imaginavam, né? E eu acho que está surpreendendo, o Fluminense está surpreendendo. Pode passar pelo Inter? Pode passar, porque é futebol, futebol acontece, até às vezes o mais forte perde o mais fraco. Então, e principalmente o mata-mata, porque mata-mata é 2 jogos e é 180 minutos jogado, e são detalhes que vai definir quem passa, quem fica, né? E assim, os dois times aí, o Internacional e o Fluminense, eu acho dois times bem equilibrados, apesar do Internacional ter um pouquinho melhor ali, né? O elenco do Internacional é melhor, mas eu acho bastante equilibrado, e aí qualquer um dos jogos pode passar, cara. Independente do último confronto, o Fluminense ter levado vantagem, né? Então, quer dizer, vai ser mais 2 jogos, que agora não vai ser só um jogo só, vai ser 2 jogos, e nesses 2 jogos vai ter detalhes ali que possa fazer com que um dos jogos passe, entendeu? Então, não acho que não tem um favorito, como Flamengo e Atlético Mineiro, tá ligado? Flamengo é favorito. Mas eu acho bastante equilibrado aí esses dois times aí, bastante equilibrado. É o Vasco contra o CSA. O CSA, ele na fase anterior, ele eliminou o Grêmio. Eliminou um time grande que conquistou a Copa do Brasil algumas vezes. Nesse confronto, eu acho que pode ter uma zebra aí, digamos assim, porque o Vasco ele é um time que oscila. E a gente sabe como que é o trabalho do Fernando Diniz. Ele já passou aqui no Atlético, e no Atlético ele começou bem o trabalho e depois caiu de produção. E tem muito disso na maioria dos times do Fernando Diniz. E o Vasco mesmo por si não é um time lá muito qualificado.
O que vocês veem desse jogo? Nesse confronto, eu imagino o CSA com uma leve vantagem por ter vindo de uma fase que eliminou um grande e dos times do Diniz normalmente oscilarem. Acho que o CSA é um time que vem surpreendendo alguns adversários, né? Com o que fez ali com o Grêmio, né? Então, acredito eu que no primeiro jogo, acho que eles vão sair com uma vantagem muito alta, né? Porque o Vasco é um time que deixa muito a desejar, oscila muito, toma bastante gol sofrido, né? Então, acho que o CSA acho que vai sair com vantagem no primeiro jogo, né? É um time que tem elenco, que trocou um monte de jogador, né? Um time que está na Série C do Campeonato Brasileiro, então é um time bem. É um time que evolui bastante, mas surpreende qualquer um. Então acho que o CSA é passar com tranquilidade. Apesar de ser alagoano, né? E lá em Maceió, a rivalidade, morei até os meus 14 anos em Maceió, e já estou há 25 anos aqui no estado de Sergipe. E a rivalidade lá, CSA e CRB, é rivalidade de briga mesmo, né? A torcida. Cara, esse confronto entre CSA e Vasco, o CSA ter passado do Grêmio não me surpreendeu, não. Pelo momento que o Grêmio vinha passando, naquele momento lá do confronto, entendeu? E foi dito certo. O CSA fez um jogo muito bom em casa, né? Eu acho que fez 1-0, o Grêmio virou para 2-1, se eu não estiver enganado. Depois o CSA reverteu virando para 3-2. Isso demonstra a força que o CSA tem lá no estádio Rei Pelé. Apesar do Grêmio, para mim, ter sido legal, né? Era para ter ido ali no mínimo para os pênaltis, né? A decisão, mas de qualquer forma o CSA não teve culpa nenhuma de o juiz ter anulado, de a arbitragem ter anulado o gol do Grêmio. Mas, cara, eu vejo que difícil é porque o Vasco ele joga um jogo muito bom, um jogo mais ou menos, um jogo muito bom e um jogo muito péssimo. Agora, tem um cara que pode fazer a diferença no Vasco, né? Que é o Verratti, né? É um duelo bem equilibrado ainda, bem equilibrado mesmo, entendeu? Apesar do CSA ser da Série C, né? Mas vai depender tudo do primeiro jogo desse confronto aí, viu? O outro confronto que a gente vai falar é o do Bahia e Retrô. O Bahia, eu vejo nesse caso ele com favoritismo, porque ele tem um elenco melhor, tem condições financeiras ali, injetado pelo Grupo City, e vai enfrentar um time de Série C. Nesse confronto eu vejo um favoritismo maior do Bahia. E para vocês, quem que vocês veem como favorito nesse confronto entre Bahia e Retrô? O Bahia, com certeza, né? Com o time que eles têm, né? Uma velocidade muito grande, né? De finalização, de capricho de chute, né? Então acho que o Bahia com certeza vai passar aí com tranquilidade sobre o Retrô. Eu também, nesse caso, eu acho o Bahia, nesse confronto aí da Copa do Brasil, né, das oitavas de finais, eu acho que esse confronto aí, o Bahia realmente tem uma ampla vantagem, porém, né, a gente tem que colocar que o Retrô é time de surpreender, né, principalmente nos pênaltis. Então, pode ter certeza que o Retrô vai fazer de tudo, para levar esse jogo, essa decisão lá para o campo dele. É bom o Bahia abrir os olhos também, não ir de salto alto, porque o Retrô normalmente é um time que incomoda. Entre o Cruzeiro e o CRB. Nesse confronto, eu também vejo um favoritismo maior do Cruzeiro, por conta do elenco mesmo do Cruzeiro, que se reforçaram esse ano. E nesse momento da temporada que a gente está gravando esse vídeo, eles estão numa retomada ali, estão até brigando pela liderança, pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro. Apesar que o CRB é um time chato de se enfrentar também. O Cruzeiro com certeza, né? Tem peças importantes aí na equipe, né? Com vários reforços assim, né? Então acho que eu não vejo tanta dificuldade para o Cruzeiro aí nesse jogo aí contra o CRB. Não? Cara, eu ainda acho realmente também o Cruzeiro favorito para esse confronto. Porém, a gente a gente não sabe, né? Porque o futebol é uma caixinha de surpresa, né? Mas o CRB fez 2 jogos belíssimos contra o Santos, né?
apesar de o Santos ter tido algumas oportunidades ali lá no estádio Ripelé, mas o CRB fez 2 jogos muito bons contra o Santos, e eu acho bom também o Cruzeiro abrir o olho e não achar que está ganho. Então, o CRB já eliminou o Palmeiras no Allianz Parque, então é bom o Cruzeiro ficar atento. Como eu falei com o Fluminense Inter, Cruzeiro está no Campeonato Brasileiro, é uma competição. A gente viu muito bem que, junto com o Cruzeiro, o Corinthians se decepcionaram bastante na Sul-Americana. Então, são 2 competições que o Cruzeiro estava disputando, né? A Sul-Americana e o Brasileiro. E ele está bem no Brasileiro, e na Sul-Americana ele foi péssimo na Sul-Americana. Botafogo e Red Bull Bragantino é um dos confrontos que eu vejo mais equilibrado, por conta que o Botafogo ele tem um time que disputou títulos ano passado e em 2023, apesar de ter perdido o brasileiro ali na reta final de 2023, é um time que está criando casca. Então, nesse ponto, eu vejo um jogo favorável para a questão do Botafogo. E o Red Bull Bragantino ele vem numa retomada nesse momento da temporada. Ano passado ele brigou para não cair por boa parte do campeonato, mas esse ano ele vem numa retomada também, está no gás nesse momento que a gente está fazendo essa gravação. Então eu vejo ali mais ou menos 50%, 50%. Talvez um pouco mais de favoritismo por o Botafogo, por ser um time que está pegando casca em disputar os títulos nos últimos anos. Jogo equilibrado, né? Botafogo e RB Bragantino, né? Botafogo que já ganhou a Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro no ano passado, então vai jogar contra o RB Bragantino, que é um time bem equilibrado, bem montado aí também, então acho que pode até ser que o Botafogo vença aí com um golzinho aí no sofrimento e segurar a vantagem, né? Ou também ganhar nos pênaltis. É um confronto equilibrado, né, dos dois, né? Apesar de que eu acho que o Botafogo tem um pouquinho de favoritismo aí nesse confronto, né? Mas o momento de um no brasileiro é melhor e o momento do outro não é tão bom assim, né? No caso, o Botafogo está muito abaixo ali do esperado no brasileiro, e o Red Bull está muito bem no brasileiro. Porém, são competições diferentes. Então, a gente tem que entender o seguinte, que é uma competição de mata-mata, né? E às vezes o time no mata-mata ele não consegue desempenhar, né, o mesmo futebol que ele desempenha no pontos corridos. Por quê? Porque é um tiro curto ali, cara. Agora vamos falar do clássico, né? O Corinthians contra o Palmeiras. Os 2 convidados aqui do vídeo são corintianos, tem páginas sobre o Corinthians, tem canais no YouTube que falam sobre o Corinthians, no caso do Henrico, totalmente sobre o Corinthians, e no caso do Mozaniel, uns 98% Corinthians também. Apesar disso, eu vou ter que falar para eles que no momento eu vejo o Palmeiras com uma vantagem no confronto. Por também ser um time cascudo, tá disputando finais daí com frequência, e pelo momento do Corinthians ele vem em uma crise aí, tanto dentro de campo, sendo eliminado da Sul-Americana, quanto fora de campo com o momento político. Por outro lado, eu acho que o que pode favorecer o Corinthians nesse confronto é que é um clássico, né? E um clássico a gente sabe que às vezes quem está jogando bem chega e toma taca e acaba sendo eliminado ou tomando goleada. Quantas vezes a gente já viu isso? Então, se for pelo lado do futebol e da organização, eu vejo o Palmeiras com uma leve vantagem. Mas o Corinthians pode se favorecer dessa questão de ser um clássico. E também do confronto ser só em 30 de julho e na primeira semana de agosto. Corinthians jogando contra o Palmeiras na Copa do Brasil, acho que vai conseguir sair com a boa vantagem, né? Mas o grande problema é o Dorival, que tem que saber entrar com o time certo, mexer certo com as substituições, né? Porque o Dorival vem fazendo muitas mexidas erradas, entrando com o time errado, né? Então, tudo que a gente quer é que o Dorival entra com o time competitivo para dar certo numa formação que ele quer usar e jogar por um empate no segundo jogo contra eles, né? Porque o Palmeiras vai vir com sangue nos olhos. Bom, eu vou trazer alguns números aqui, viu, do confronto. Eu separei especialmente para o meu amigo aí.
Eu concordo com você, Gabriel. Realmente, o Palmeiras, nesse momento, é franco favorito. Não vou dizer nenhuma leve vantagem. É favoritaço nesse confronto. É favoritaço. Teve aí o confronto nos anos aí de 1917, né? Estreia aí, né? O Palmeiras ganhou de 3-0. E depois teve o torneio Rio São Paulo de 33, né? O Palmeiras ganhou de 5-1. E teve o confronto de. Deixa eu voltar aqui, viu? Teve o confronto aí do Brasileirão de 67. O Palmeiras também ganhou de 2-1. E o confronto da Libertadores de 99. O Palmeiras ganhou de 1-0. São confrontos inéditos, né? Estreias do derby, né? Estreia do derby, né? Então, são 4 estreias aí do Palmeiras contra o Corinthians que leva vantagem, né? Leva vantagem em cima do Corinthians. Então, esse jogo da Copa do Brasil de Corinthians e Palmeiras é mais uma estreia entre os dois times na mesma competição. O Corinthians nunca tinha se enfrentado com o Palmeiras na Copa do Brasil e é a primeira vez que ele vai se enfrentar agora. Então, a leve vantagem aí, muita vantagem, leve não, né? Muita vantagem para o Palmeiras, que de 4 confrontos, de 4 estreias, o Palmeiras ganhou as 4, né? E uma com goleada a mais, né? Aliás, 2, né? 3-0 também para mim é goleada, né? Só que em mata-mata no século, né? No século, o Corinthians tem 4 classificações em cima do Palmeiras contra 3 do Palmeiras. Então já equilibra, né? E aí a gente vai pelo GE, o GE postou, eu acho que foi hoje no histórico do mata-mata, né? São 22 duelos, 16 em ida e volta, né? 16 jogos em ida e volta, foram 5 jogos únicos e uma com o terceiro jogo, né? Teve 44 jogos no total e teve 15 empates, né? 15 empates, 12 vitórias para o Palmeiras e 13 vitórias para o Corinthians. Então, em mata-mata, o Corinthians leva uma boa vantagem em cima do Palmeiras. Nesse caso, concluindo 2-1, né? O Corinthians tem, em mata-mata, tem 4 vitórias, né? Nesse século, e o Palmeiras tem 3. Então, assim, apesar de ser um jogo de estreia, né? De ser um confronto de estreia entre Palmeiras e Corinthians, que o Palmeiras leva uma leve vantagem que todas as outras 4 o Palmeiras ganhou. Nesse momento, o Corinthians em mata-mata tem uma vitória a mais que o Palmeiras, né? Tem uma vitória a mais que o Palmeiras. E, cara, o Palmeiras é favorito. É inevitável um torcedor corintiano chegar a dizer que o Palmeiras não é favorito. Nesse momento, o Palmeiras é muito favorito. Agora, eu acho que o medo que o torcedor corintiano tem não é do Palmeiras, mas sim do próprio Corinthians. Por quê? Porque se o Corinthians tiver um time minimamente organizado, o Palmeiras não ganha. O Palmeiras não passa. A gente mostrou isso no Campeonato Paulista. O problema desse clássico não vai ser o Palmeiras. O Palmeiras vai vir com sangue no olho, com vontade mesmo, porque eles têm essa vontade de ganhar da gente, entendeu? Nesse confronto. Agora, a questão é o Corinthians. Então, para o Corinthians passar pela essa fase, ele precisa ter o time minimamente organizado, coisa que o time nesse momento não está organizado. Tem que ter um técnico minimamente focado. Para quê? Para quando fazer substituições certeira, ter um esquema definido de jogo. O último confronto que nós temos, então, é o confronto entre Atlético e São Paulo. Uma reedição da final da Libertadores de 2005. A torcida atleticana ela é magoada com essa final da Libertadores, porque o São Paulo, no jogo que era mando do Atlético, mexeu os pauzinhos nos bastidores e fez o Atlético mandar o jogo no Beira-Rio. Então, tem uma galera que vê como uma revanche esse confronto. Infelizmente, eu tenho que colocar o São Paulo como favorito. Nem tanto pelo próprio São Paulo, apesar de que nas competições de mata-mata esse ano, o São Paulo tem jogado melhor do que em pontos corridos. Então, na Copa do Brasil, em teoria, ele teria uma vantagem, mas pelo próprio Atlético que vem oscilando, porque ele ainda não se firmou na zaga, não se firmou nas laterais, e os centroavantes do Atlético eles oscilam, ainda também não tem um centroavante que chegou para colocar a camisa. Nesse momento, eu coloco o São Paulo como favorito nesse confronto. E vocês, quem que vocês veem como favorito nesse confronto? Eu também acho que o São Paulo é favorito para esse jogo aí contra o Atlético Paranaense, né? Porque o São Paulo
vive o São Paulo de ressaca, né? Porque vem de 2 derrotas seguidas, né? Para Mirassol e Bahia, né? Então, o São Paulo pode até conseguir uma classificação sofrida, né? Pode até ganhar até no sofrimento, mas o São Paulo, mesmo que vai ser o time favorito, uma vez de uma ressaca muito grande de 2 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, mas deve passar aí no sufoco. Realmente, o São Paulo tem uma leve vantagem, né? Na minha opinião, na minha análise, tem uma leve vantagem, realmente, como o próprio Gabriel falou aí, nos mata-mata, principalmente da Libertadores. O São Paulo está muito melhor, né? Tá conseguindo. A gente também tem que ver, né? Porque os times lá não são tão fortes como os times da Série A do Brasil, né? Porém, o que eu acho que a torcida atleticana aí, né? Como o Gabriel se preocupa, eu acho que não é nem o São Paulo em si. É igual o Corinthians, né? Não é nem o São Paulo, nem o Palmeiras, não é nem o São Paulo, tá ligado? Eu acho que é o próprio time, cara. Entendeu? O próprio time tá fazendo jogos sofrido demais, dentro de casa. Então, assim, tem uma instabilidade tremenda pela campanha do Campeonato Brasileiro que o Atlético Paranaense está fazendo. Realmente, e mesmo com a campanha péssima do São Paulo na primeira divisão, mas a gente sabe que o São Paulo está focado na Libertadores, e tem um fator aí, a Libertadores também, né? Então, bora ver se esse São Paulo vai vir focado para a Copa do Brasil. Tem isso também. Eu acho que o Atlético tem possibilidade de passar contra o São Paulo, mas o São Paulo tem uma leve vantagem exatamente pelo que os dois times estão apresentando. Bom, eu queria também saber de vocês, antes da gente encerrar, se vocês preferem decidir o confronto de mata-mata em casa ou fora. Responda aí. Acho que em casa é o único jeito, né? Melhor do que decidir fora de casa, né? Cara, eu gostaria decidir em casa, né? Porém, né, olhando aí os últimos retrospectos aí de Corinthians e Palmeiras, a gente pode ainda se gabar dizendo que a gente eliminou ele, fomos campeões na casa dele, né? Eles já eliminaram a gente na nossa casa, né? Então agora esse confronto se inverteu. A gente vai jogar na Neoquímica e depois vamos jogar no Allianz Parque. Eu acho o seguinte, cara, se o Corinthians ganhar de 2-0 do Palmeiras na Neoquímica Arena, o Palmeiras não passa para a próxima fase. Você viu que a gente ganhou só de 1-0, né? Só que a gente jogou em casa. Mas se a gente ganhar de 2-0, eu acho que o Palmeiras não consegue reverter esses 2 gols. Agora, se a gente ganhar de 1-0, talvez o Palmeiras consiga ganhar de 1-0 lá e seja decidido nos pênaltis. E aí, nos pênaltis, né, pai? A gente tem mais goleiro, né? Nos pênaltis, a gente tem Hugo, e já mostrou isso, né? Pegando um pênalti de Rafael Veiga e outro do menino lá, né? Do Estevam, né? Então, eu acho que no mínimo aí, eu acho que vai ser decidido nos pênaltis esse jogo entre Corinthians e Palmeiras, né? Eu preferia decidir em casa, mas para não perder a visibilidade, né? E poder eliminar ele lá na casa dele seria bom, né? Fantástico demais eliminar ele lá na casa no Allianz Parque seria muito bom, né, cara? Bom, nos últimos anos, o Atlético, quando conseguiu ir mais longe para a Copa do Brasil, ele eliminou pelo menos o Flamengo naqueles confrontos memoráveis. O segundo jogo foi lá no Maracanã. Então, se for para chegar na final, que o segundo jogo seja na casa do adversário. Mas é sempre legal decidir em casa também. Eu sempre peço aí para a nação corintiana, para quem me acompanha, né, para já se inscrever no meu canal, para deixar o like, ativar o sininho de notificação e me dar uma força para eu chegar logo nos 2.000 inscritos, né, uns 2K, né, porque eu preciso muito atingir essa meta, né, então estou aí nessa luta aí para chegar perto dos 2K. Então, esse aqui é meu canal, sou o Corintiano Henrico, dá uma passada lá, entra lá, já clica no botão de se inscrever, ativa o sininho e já taca o dedão no like. Até hoje eu tenho raiva do Atlético Paranaense porque perdeu o título da Libertadores pro São Paulo, né? Pô, não podia perder, né, cara, esse título, né, cara? Poxa, ia ser campeão da Libertadores até antes do Corinthians, né, cara? Galera, se inscreve no canal
Debatendo com Fute, beleza? Se inscreve lá, vai lá, assiste nosso conteúdo. Ó, você é atleticano, você é atleticana, não tem problema não, pô. A gente troca uma ideia bacana lá nas lives, nos vídeos. Vai lá, comenta. O parceiro Gabriel aqui sabe muito bem. Todos os torcedores são bem-vindos, vindo com respeito, me respeitando. Vai ter respeito também. Eu acho que meu canal fala, como o próprio Gabriel falou aí, 98% aí de Corinthians, mas eu abro espaço também para falar de Palmeiras, falar de Flamengo. Eu trago alguns assuntos polêmicos também sobre esses times, falo. Os conteúdos são mais, de vídeo são mais em cima do Corinthians mesmo, entendeu? Mas nas lives eu trago, converso. Tem flamenguista lá, tem palmeirense, tem santista, né, meu amigo? Então, o canal também não é só para corintiano, não. Tem a galera que quiser ir debater no respeito, a gente está aberto também. Pô. A gente aqui o canal Debatendo com o Fute é democrático e qualquer um que quiser ir lá, se inscrever no canal, fortalecer, ó, faz aquele superchat, tá ligado? Fortalece aí a gente. Se inscreve no canal, se torna membro lá também, que é muito bacana pra gente. Fortalece demais o nosso trabalho, beleza? Obrigado demais. Para os atleticanos, pô, vai lá e faça uma visita lá ao canal Debatendo com o Fute. Fortalece lá, que a gente tá junto sempre, né, Gabriel? Obrigado mais uma vez aos dois pela participação. Você que está acompanhando esse vídeo, se inscreva no canal do Corintiano Henrico e se inscreva também no Debatendo com Fute e, claro, no Cap12. Aqui no link desse vídeo vai ter também o link da live que eu fiz de react do sorteio. Lembrando que esse vídeo foi um oferecimento da Canoa Esportes e se inscreva no canal para acompanhar bastidores dos jogos do Furacão na Liga Arena, lives no canal Cap12 e vídeos de repercussão de temas também, cortes das lives, enfim. E vem comigo porque aqui o torcedor também joga.